Olá, galera. Tudo bem? Espero que sim, espero que esteja tudo bem com vocês. Então, a gente está passando aqui porque, conforme vocês me solicitaram da outra vez, vocês estavam querendo um material a respeito do texto de apresentação oral, né? Sobre a apresentação oral, que no caso é o texto expositivo ou argumentativo, certo? Então, vamos lá, dar início aos nossos trabalhos. Então, o que vem a ser o texto expositivo ou argumentativo? Bom, gente, a gente vai focar aqui no texto expositivo, tá certo? Então, o texto expositivo nada mais é do que o texto que tem por finalidade passar a informação de forma clara, objetiva e direta. Ele deve ser um texto abrangente e que deve ser compreendido por diferentes pessoas, tá bom? É, é, esse tipo de texto, ele não possui é, argumentação nem características persuasivas, ou seja, ele não tem por característica persuadir a pessoa, influenciar, fazer a pessoa mudar de opinião, tá bom? Ele apresenta muitas informações sobre o assunto que está desenvolvendo ou sobre o fato que ele está apresentando. Aponta o fato da forma como ele aconteceu. Claro, objetivo, direto, não é um texto literário, não é uma crônica, tá? Ele não usa a figura de linguagem, por exemplo, como um recurso estilístico. E nós podemos citar como exemplo aí a notícia, né? Porque ele tem instruções, ele tem descrições, enumerações, e apresentação, uma apresentação sequencial dessas informações, tá certo? Que faz parte, obviamente, ele também efetua comparações, tá bom, meus amores? Como todo texto, ele tem uma estrutura. Que estrutura seria essa? O desenvolvimento, a introdução e a conclusão. E tem também, obviamente, os seus elementos de exposição, ou expositivos. Que elementos são esses da exposição? Ora, gente, se é um texto oral expositivo, então eu tenho um emissor e, obviamente, um receptor. E a relação existente entre o emissor e receptor ela é fundamental para que haja essa comunicação, para que essa comunicação possa fluir. Como é que vai fazer isso? Apresentar informações, né? Sempre informações sobre algo novo, não vir trazer informações já ultrapassadas, arcaicas, não. A exposição oral, ela busca as informações atuais. Como a gente tem aí agora essa pandemia, né, a respeito do coronavírus e do Covid-19, a todo instante chegam informações novas, não é? Da gente. E aí a pessoa, obviamente, o emissor, ele vai fazer uma pesquisa, porque ele demanda, né, gente? Olha que o item 2, ela demanda pesquisa, reflexão, organização prévia desses dados, dessas informações, é, é, colhida, né? O emprego da linguagem adequada ao público, você deve ter um cuidado também com isso, né? Tá certo? Nesse texto, nós temos dois tipos de textos expositivos, né? O expositivo informativo e o expositivo argumentativo. O nome expositivo já está dizendo, ele vai transmitir informação do tema de forma objetiva, clara. Por exemplo, um verbete de dicionário, né? Vai dar ali a significação da palavra, vai informar o sentido da palavra. Então, o texto expositivo argumentativo, ele já apresenta o tema de uma outra forma, né? Ele já vai utilizar argumentos comprobatórios, algo que possa comprovar como dados estatísticos, tabelas, fazer comparações, ok, meus amigos?
Esse texto expositivo, ele apresenta um saber já construído, ali já existe. Não, você não está criando nada novo. Tá? Ele existe ali, como ele está dizendo, um saber já construído e legitimado, que você vai pesquisar e informar alguém que, porventura, não esteja informado. Né? Apresentar as ideias, bem objetivo mesmo. Expor as ideias sobre um determinado assunto. Né? A intenção de informar, esclarecer, passar as informações. Olha, que tipo de textos, em que tipo de textos nós encontraremos, ou seja, que exemplo nós daríamos para esse tipo? Nós temos o seminário, nós temos os textos científicos, textos de enciclopédia, né, os textos expositivos de revistas e jornais jornalísticos, que traz informações, né, a finalidade dele é meramente informativa, né? Claro que isso é muito importante. Ao contrário do, do gênero expositivo argumentativo, dissertativo argumentativo, ele já vai apresentar o quê? Uma defesa de uma ideia ou de um ponto de vista do autor. Além de explicar, ele também tenta, lógico que ele também explica, mas ele também tenta persuadir, influenciar o leitor, tá? Com o objetivo que é, tenta convencer aquela, de que a versão dele, ou de que a versão dos fatos que ele está trabalhando, que ele está retratando, são verdadeiras, são reais, e que se a pessoa, porventura, pensar diferente, ele vai tentar de todas as formas, fazer com que essa pessoa acompanhe a sua linha de raciocínio, né? Utiliza, no caso aqui do texto argumentativo, ele, ao contrário do expositivo, esse aqui já vai usar uma linguagem denotativa. Vocês sabem, existe a linguagem conotativa, que é típica dos textos literários, né? E a linguagem denotativa, a gente fala assim, que é a real, é a própria, tá bom? Ele apresenta progressão, né? O texto argumentativo, progressão lógica, apresenta logicidade nas ideias, né? Lógica nas ideias. Um exemplo que a gente pode citar para o texto expositivo, para o gênero argumentativo, são as monografias, que todo encerramento de curso superior, você faz um artigo, você faz uma monografia e vai lá defender, né, aquilo que você acredita, sobre aquilo que você escreveu, tá bom? Editorial de jornais e revistas também servem como fonte de informação. Ok, galerinha? Esse momento a gente tinha isso. E temos, obviamente, a nossa tarefinha aqui para vocês, tá? E a parte do construindo o texto, aí você irá fazer uma pesquisa, um assunto que você assistiu uma reportagem, alguma coisa, você acha interessante. Então, você vai fazer essa pesquisa, os colegas vão fazer essa pesquisa, aí vocês vão montar todo o material de vocês, o seminário de vocês para apresentação oral. Lembrando que esse material não é um material para ser lido, tá? É para ser estudado, passado as informações, tá bom? Tem que ter um planejamento, sobre a orientação, no caso. O professor, eu vou estar aqui, vocês vão estar aí, mas nada impede que a gente entre em contato e passe algumas orientações, tá bom? Então, sobre a orientação do professor, no caso, seria para a gente fazer em sala de aula com os colegas, mas devido a tudo isso que está acontecendo, Deus, cada um por si e Deus por todos, né? Você pode abordar assuntos relacionados ao universo adolescente, ou tratar de um conteúdo ou de uma disciplina que mereça a sua atenção. Você acha que, não, esse assunto eu acho interessante. A violência contra a criança, eu acho interessante. Tem algum dado novo? Tem algo de importante, de relevante para ser colocado? Né? É, estipular qual será o tempo da apresentação. Tudo isso está dentro do planejamento, tá certo? Vocês observam que quando vocês vão apresentar um trabalho, a gente sempre faz, são tantos minutos, e ainda assim a gente acaba passando aqueles minutos. Então, precisamos trabalhar a questão do tempo, fazer um planejamento
bem bacana, para que o tempo não extrapole na apresentação do tema, prestação aquele tempo, ó, qual será a questão do tempo da apresentação, como será dividida essa tarefa em apresentação, coleta de dados, aumentação dos materiais de apoio, ou materiais de apoio. Mas que, de todo modo, gente, é importante que a gente conheça todas as etapas e as funções. Tá? Pesquisar sobre o assunto, né? Consultar livros, pode consultar revistas, sites, né? As redes sociais estão aí para isso. Os livros é que estão um pouco aquém, né? A gente não nem pega, principalmente nessa época. Embora o seminário seja predominantemente expositivo, ele pode apresentar também alguns argumentos. Pense em quais estratégias você gostaria, né, de colocar, de argumentar sobre de que maneira você essas informações. Outro é selecionar aqui, ó, outro item aqui, selecione todas as informações e organize-as em um único texto expositivo. Esse texto não será lido, mas consistirá na sua base da sua apresentação. O que eu chamo para vocês, eu falo para vocês que seria um material de apoio. Você estudou, você sabe o assunto, mas vai que de repente esquece uma palavra, uma passagem ou o nome de uma pessoa que você tenha colocado no seu texto, e aí ele está ali para te servir de apoio, tá bom? Elaborem um roteiro para a apresentação, certo? Ele deverá incluir aí todas as etapas, a ordem das falas, né, dos componentes e os recursos que serão utilizados. Vai ser slide, vai ser cartaz, gráfico, o que vai ser utilizado? Ensaiar, tá? Eu lembro quando eu fui defender a minha monografia, como a gente tinha um tempo muito curto, e aí eu tinha que ficar ensaiando em casa, passando e repassando a minha parte para que não pudesse extrapolar no tempo, ok? Outra coisa que também deve ser colocado, que você não pode esquecer, é pensar naquele contexto público, né? Pensar no seu público, empregar a linguagem de acordo com o seu público, adequado. Mas que não seja uma linguagem assim muito, não seja muito formal, mas também muito informal, que não seja muito pejorativa, né? O que mais que nós possamos falar aqui? Explicar, reforçar, contrapor, finalizar, relacionar partes e estabelecer causas e consequências dos fatos que você está trabalhando, tá bom? É, tentar dar expressividade à fala, dar uma entonação, ter uma certa entonação de voz adequada para o momento. E, ao final, faça uma avaliação. Você pode até aproveitar, como tem uma, uma lista de aspectos propostos aqui, ó, para o sentido do texto, fazer tipo uma enquetezinha na sala, né? Como é que foi a apresentação? Ele disse, ó, o tema do seminário, será que ele foi apresentado de maneira clara, objetiva e direta? Será que ele foi interessante ser repassado nesse dia, nessa sala, melhor dizendo, nessa sala? Os argumentos estavam consistentes, ou seja, faziam sentido, tá bom? A linguagem, o emprego do registro da linguagem formal, ou seja, é possível perceber essa questão da linguagem, tá? E depois da apresentação, lógico, aqui, ó, apresentação, todos os equipamentos, você deve testar todos os equipamentos, pra, por exemplo, eu vou usar o datashow, eu vou usar é, a televisão, então, testar todos os materiais com os quais você vai trabalhar, porque você sabe como é que é a tecnologia, né? Ela é maravilhosa, mas de repente, quando menos a gente espera, ela nos dá uma rasteira. Tá bom, meus amores? Então, a princípio, era isso aqui que eu tinha para passar para vocês, tá? Essa atividade. Pensem com carinho, busquem um tema interessante. Qualquer coisa, deixe o seu seminário prontinho,
o digitalizado, lá bonitinho, esperando para o momento da apresentação, para o momento da nossa volta, certo? Desejo a todos uma boa semana, forte abraço e até a próxima, ok?